muito a presença de Deus. E senti muita opressão também. Mesmo tanto, eu senti muita presença de Deus, eu senti muita opressão. Se você não sabe o que é opressão, é um sentimento de sufocante, né, que às vezes a gente tem, tristeza, você não sabe o que é. Mas o inimigo, nós estamos numa batalha espiritual muito grande. E eu senti muito o amor de Deus, né, sobre ser conhecido por Deus, a forma como Deus me ama, como me resgatou. E realmente Deus falou comigo. E eu confesso que quando nós terminamos o culto, eu estava exausto. Parecia que eu tinha descarregado um caminhão de areia, né? Assim, carregado, fora, muito peso. E Deus não parou só com aquilo. Essa semana, Deus continuou falando comigo mais algumas coisas. E quando você tiver alguma dúvida daquilo que eu falo, você pode chegar, todo mundo tem liberdade de chegar e conversar comigo, viu? Eu sou o dono da verdade absoluta, né? O Espírito Santo fala comigo e com certeza ele fala com você também, pode falar com você. E você tem toda a liberdade de chegar para mim e me perguntar, não entendi isso. Eu tenho o privilégio de poder aprender com você também. Só eu que vou ensinar. Nós vamos aprender juntos, amém? Então, estou falando isso porque quero que você saiba, você tem liberdade de chegar a mim, perguntar e confrontar algumas vezes. Amém? E essa semana, eu orando, acontecendo algumas coisas, pedindo muito de Deus, fala comigo. E ainda sobre essa questão do amor de Deus, Deus Pai, Deus cuidador das nossas vidas, eu escutei algumas coisas assim, e comigo mesmo, onde eu falei, eu quero ser um bom pai, lembra que eu comentei isso semana passada? Eu quero ser um bom pai. Eu realmente quero ser um bom pai para meus filhos naturais, para meus filhos espirituais também. E o exemplo maior que nós temos de pai é Deus. Se nós olharmos, por exemplo, não sei vocês, a experiência que você deve ser pai. A experiência que eu tive com o meu pai natural foi ruim. Foi uma experiência ruim. Primeiro que eu nem conheci meu pai, ele morreu antes de eu nascer. Mas as histórias que eu ouvi dele não foram muito boas. Depois eu tive um pai adotivo que foi muito bom para mim, né? Tinha alguns erros, mas ele foi muito bom para mim. Tinha um tio que atuou como um pai na minha vida e que foi muito bom. Ele é um grande amigo que eu tive e continua agora na memória, só, né? Ele faleceu há muitos anos atrás, mas eu não sei a experiência que você tem com Deus Pai, ou às vezes você traduz a sua experiência que você teve com o seu pai terreno para o Deus Pai. E você tem problemas com o seu pai, você às vezes transfere isso para o seu Pai Celeste. Você tem dificuldades com o seu Pai Celeste de chegar na presença dele, porque você tinha dificuldade de chegar na presença do seu pai. Né? E eu orando, buscando a Deus e tentando aprender mais sobre esse relacionamento de pai e filhos, Deus me levou a pensar um pouco sobre a parábola da ovelha perdida. E dois lugares que relatam a parábola da ovelha perdida é em Mateus 18, de 10 a 14, e Lucas 15, de 4 a 7. Ok? Eu vou começar lendo Lucas. Eu estava preparado para pregar em inglês, né? Então agora mudou, ficou mais complicado. Por incrível que pareça. Lucas 15, de 4 a 7. Então, você tem que entender o que estava acontecendo ali. Estavam os fariseus
né? Os cobradores de impostos e pessoas de má fama. A Bíblia fala, que as pessoas de má fama que chegaram na presença de Jesus, perto de Jesus, para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei começaram a criticar Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e come com eles, tem refeições com eles. Aí, no versículo 3, fala o seguinte: então Jesus contou essa parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando encontra, fica muito contente, volta nos ombros, chegando em sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende dos seus pecados, por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então, essa parábola, ela fala do amor do pastor. E esse amor é incrível, amém? Não é que ele larga as ovelhas. A palavra largar para nós, às vezes, tem um sentimento assim, um significado não tão bom, né? Mas tem alguns detalhes aqui que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa, esse largou as 99, deixou as 99. Dá uma ideia negativa, largou lá. Né? Mas, e foi para buscar uma única ovelha. E se você fosse uma das 99 ovelhinhas lá que ficaram, o que você poderia ver na sua cabeça? Esse pastor é meio maluco, né? Deixou a gente aqui sozinho, deixou a gente aqui sem nada, e vai só por causa de uma pessoa, que foi lá só por causa de uma ovelhinha, né? E aquela ovelhinha lá deve ser a queridinha dele. A fulana, a ovelhinha Clarindo é muito queridinha de Deus, porque Deus largou a gente tudo aqui e foi atrás do Clarindo, lá no meio do mato, lá no meio do perigo, lá no meio dos espinheiros. Não é? Isso não faz sentido, não. Isso aí nem it's not fair. Não é justo. Não é justo para nós. Que ele nos deixou aqui. Nós não estamos no mesmo nível. Todo mundo aqui não é igual. É igual, mas é diferente. Porque ele largou nós aqui atrás daquela ovelhinha lá. Não é? O que você pensaria? Como você pensaria? Qual que é a conclusão que você teria? E eu quero que você... Em Mateus, nós lemos muito, mas lá em Mateus, fala, Mateus 18, 12, fala que o pastor deixou as suas 99 ovelhinhas comendo, sendo alimentadas. E aí ele foi atrás das 99, daquela que estava perdida. Ou seja, aquele sentimento errado que você pode ter a respeito do pastor, ele não simplesmente largou. Antes dele ir, o que ele fez? Ele alimentou as outras 99, deixou elas com comida, elas ficam tranquilas. E interessante que na Bíblia fala que ele deixou do alto da montanha. E se você pensar, na música ele fala que ele vai subir a montanha. Na música ele fala que ele sobe a montanha. Climb up. Não. Mas em Mateus fala que ele deixou elas no alto da montanha. E a montanha tem uma característica muito forte. Quando você está lá no alto da montanha, quem sobe, todo mundo vê. Então, quem está lá de cima? A Bíblia não menciona isso, que ele deixou outras pessoas cuidando daquelas ovelhas. Mas ele deixou elas alimentadas. E mesmo que está debaixo, se alguém vai subir uma montanha, os outros veem. Então, aquele pastor, provavelmente,
Quando ele estava lá procurando a outra, ele olhava para saber se as ovelhinhas estão lá, protegidas, estão lá, estão quietinhas, estão comendo, estão bem, estão tranquilos. Quem está comendo, quem está sendo alimentado, está feliz, não é? Quer ver um homem feliz, o que faz? Uma boa comida para ele, né? Aí ele vai dormir tranquilo, barriga cheia, né? Tranquilão. Então, aquele pastor, ele cuidou das 99, ele não deixou elas lá largadas, simplesmente. Né? E tem uma promessa que Deus fez para nós, que está escrito lá em Deuteronômio 31, versículo 6, fala assim, ó, seja forte e corajoso, não fique com medo ou terrificados, né? Por causa dos inimigos, amedrontados por causa dos inimigos, porque o Senhor teu Deus vai com você, está com você e nunca te... Essa é a palavra mais importante que eu e você precisamos entender. Fala que Ele nunca não nos abandonará, nunca nos deixará. Então, embora o Senhor, o bom pastor, o nosso Senhor, Ele pode deixar nós todos aqui para ir atrás de uma ovelhinha que está lá no centro de Oxford. Mas deixa eu te falar uma coisa, a presença de Deus, o cuidado de Deus nunca vai nos deixar, porque é a promessa dele. Você nunca vai se sentir só. Você pode ter um sentimento de solidão, sim, você pode se sentir só, claro. Às vezes nós nos sentimos assim, tá? Estou no meio do nada, com ninguém comigo, né? E passando problema e parece que Deus nem olha para mim. A palavra de Deus fala que Ele nunca nos abandona. É a promessa de Deus para a sua vida e para mim. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então a música fala que His eyes are on the sparrow. Seus olhos estão nos pardais. Isso é baseado na própria palavra de Deus. Isso é uma música, mas é baseada na palavra de Deus, que fala lá em Mateus 10, no versículos 29 a 31, fala o seguinte: não vale não são 2 pardais vendidos por um penny, por 1 centavo, seria, né? E nenhum deles cai ao chão se não for sem cuidar de Deus, se não for vontade de Deus, né? E todos eles são contáveis. Então, não fique com medo. Vocês valem mais do que vários pardais. Então, a presença de Deus, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Então, mesmo que você ache que o pastor, que o Senhor não está olhando para você está enfrentando uma situação muito difícil na sua vida, o pastor está olhando. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Amém? Diga, os olhos de Deus estão sobre a minha vida. Esteja eu sentindo ou não. Vou tirar isso aqui que eu não ouço barulho. Eu desliguei. Então, os olhos de Deus, estão sobre a sua vida. Não importa se você está sentindo ou não, Deus está olhando. Deus está vendo a sua necessidade. Ele está vendo o que você precisa. E Ele sabe a hora certa de atuar na sua vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo. No nosso desespero. Sabe, quando o cara quebrou o braço, eu nunca quebrei o braço, nunca quebrei nada. Graças a Deus. Meus filhos quebraram demais. Cada um deles. Machucaram muito dessa. Mas quando você já tomei pancada muito forte, você está com cálculo renal. Quem já teve cálculo renal? Eu já tive dor de cálculo renal. É barra. Se você vai para o hospital, você está em casa, a última vez eu tive que ligar para o NHS lá. E a dor era muito difícil. A coisa que você quer é o quê? É que para aquela dor. De qualquer forma, que alguém venha e faça algo e tire aquela dor de você, porque é desesperador.
sofrimento delas, eu sei o meu sofrimento. Quando você está ali, você só quer ser aliviado. Parece que os médicos não estão fazendo nada, parece que o enfermeiro não está fazendo nada, parece que sua família não está fazendo nada. Né? Eu estava conversando com uma mulher lá e falei, ó, vou desmaiar. Se eu parar de falar com você que eu caí aqui, se eu não morri, eu estou desmaiado. Ela falou, não, fica tranquilo. Eu falei, minha esposa não fala inglês bem. Minha esposa não fala inglês bem. Então, se eu parar de falar com você, você pode mandar uma ambulância, porque ficou séria a coisa. E eu acho que eu vou cair aqui. Eu já vou sentar no chão que eu vou... E nada. Né? Aí, por fim, depois de um certo tempo, minha salvadora me chegou, né, me levou para o hospital. Não, primeiro para um, depois para o outro. E aí aplicaram o remédio lá que demorou uma eternidade para fazer efeito e passar a dor. Mas desde o primeiro momento, Deus estava cuidando de mim. Amém? Deus está cuidando de você, desde o primeiro momento do seu nome. Amém? O amor de Deus não é por uma ovelha, é pela 100, é por todas. O amor de Deus não é só para aquela que está em necessidade, é para você também. Então, nós que somos pais, às vezes nós temos que cuidar do filho mais do que o outro. Você está doente, você precisa você está numa necessidade especial, nós vamos cuidar daquela criança, daquele nosso filho, de uma maneira especial, naquele momento. Isso não quer dizer que nós deixamos de amar o outro filho. Então, em algum momento da vida, uma ovelhinha vai precisar mais cuidado do que as outras 99. E Deus sabe disso. Mas Ele nunca deixa de amar as outras 99. Ele está com os olhos dele sobre as outras 99 também. Amém? Deus ama todas as suas ovelhas de maneira igual. Não é? Amém? E aquela que perdeu, aquela que está perdida, ela também pertence ao rebanho dele. Talvez para você, aquela perdida não é tão importante. Eu sou 99. Não é? Se um membro está ali afastado, a gente quer mais é festa, a gente quer mais é comer nossa comidinha aqui e está lá, foi servida para nós. Mas aquela uma que está perdida, está correndo risco de morte, está correndo risco de ser atacada pelo lobo, está correndo risco de cair no penhasco, de afogar no rio, ela também precisa de um tratamento especial. A Bíblia fala que todos nós somos o quê? Pecadores. Então, nós somos 100 pecadores. E todos nós precisamos do amor de Deus. Né? Isso significa que todos nós somos pecadores e nós precisamos de quê? Do perdão de Deus. Nós precisamos da graça de Deus sobre os nossos filhos. Amém? E quando o Senhor consegue resgatar aquela ovelhinha que é pecadora, mas que ela está precisando do resgate, a festa. A Bíblia fala que é a festa do céu. Ele próprio fala, olha, há mais festa do céu por causa de uma ovelha que foi resgatada do que 99 que precisou de resgate. Amém? Por quê? Porque Ele quer 100%. O amor de Deus é 100%. Não é limitado. Né? E, embora eu e você, nós não queiramos pecar ou viver em pecado, todos nós caímos, todos nós falhamos em algum momento, né? E, às vezes, nós podemos pecar. Bom, hoje eu estava conversando ontem, eu estava conversando com a Patrícia e eu sobre o resgate de Deus, né? Como Deus trabalha as nossas vidas, o amor dele tão grande, né? E que nós às vezes pecamos, e às vezes nós pecamos contra pessoas que nós amamos também, né? A gente dá um coice para outra ovelhinha que está do nosso lado, dá uma cabeçada, dá uma chifrada nela. Aí você olha e fala assim, nossa, mas pensa a minha ovelhinha aqui, minha irmãzinha querida, que me deu uma cabeçada, me deu um coice, né? E a gente até
servimos um Deus de reconciliação. Amém? A tendência natural, larga para lá, deixa a pessoa se afogar. Ele está cavando a sua própria sepultura, a gente usa essa expressão. A pessoa está procurando problema com sua própria mão, com seus próprios interesses, né? Com as suas atitudes. Deixa ela para lá, deixa ela. Nem vou falar a expressão que me veio na mente aqui, porque ela chega a ser ofensiva. Mas Deus não olha assim, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação. Amém? O que é reconciliar? Trazer de volta. Restaurar. Trazer de volta ao estado original. Restaurar uma obra de arte. Trazer ela próximo, o mais próximo possível do original. Por isso, lá em João, talvez um dos versículos mais conhecidos do mundo, é qual? João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que 99 sejam salvos. Não, todos sejam salvos. Qualquer que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, uma coisa que me chamou a atenção, que logo após a parábola dessa ovelha perdida, Jesus começa a falar sobre o quê? Mateus 18:15, fala assim: se o seu irmão ou sua irmã pecar contra você, o que você faz? Quica ela, chuta ela, mata ela, elimina ela da sua vida, põe ela lá para ser vendida, a carne dela ser vendida. Não é isso. Ele fala para a gente ir lá, você, se seu irmão pecar contra você, você vai lá e entrega ele para o pastor. Não é isso que ele fala. Ele fala que você vai lá e conversa com ele. Você vai lá e fala, você está fazendo isso contra mim. Ou se você, às vezes nem é contra você, mas você vê um irmão pecar, você vai lá e conversa com aquele irmão, ou aquela irmãzinha e fala, você está fazendo isso errado, cara. Aquilo que é a palavra de Deus. Né? E se o teu irmão pecar, vai até ele. Se ele ouvir você, ganhaste o teu irmão. E se esse irmão, essa irmãzinha não te ouvir, chama uma outra pessoa para ir junto com você, vai dois. E a terceira coisa, se ele não ouvir, você e outra pessoa, levar para a igreja e apresentar para a igreja. Para ser excluído da igreja, não. É para haver cura. Interessante que quando eu estava meditando sobre isso, Deus me levou a pensar a igreja como família. Cara, eu posso chegar para o Rafael e falar, Rafa, como é que você toca desse jeito aí, Rafa? Hoje você está comentando meu nome hoje? Até ser pai hoje, E vai ficar tudo bem. Mas, se um cara lá na rua, um cara que não faz parte
nós somos família. Nós não queremos que aquele irmão que é apresentado na igreja, o problema dele não é para ele ser excluído, é para ele ser curado, para ele ser amado. O amor, a Bíblia fala que o amor encobre multidão de pecados. Amém? E eu louvo a Deus porque na minha vida, quando eu estava mal das pernas, porque não era das pernas, não era financeiro, meu mal era mal espiritual mesmo, quando eu estava mal. Pessoas me amaram e me carregaram e cuidaram de mim. E não pensaram que eu deveria ser ovelha perdida, que ficasse perdida mesmo, que fosse eliminada, que virasse ração para lobo. Né? Então, se nós virmos o nosso irmão pecar, a base para conserto é primeiro um por um. Eu e a pessoa que eu vi pecando. Bem, e a segunda? Chama o outro irmãozinho maduro e vai lá e conversa com ele. Caso contrário, vai ser exposto para a família. Para a família conversar. Amém? É uma situação de família. E o que é de família fica na família. Amém? Nós sofremos juntos quando um membro da nossa família sofre. Se um membro da família está doente, todo mundo fica triste, todo mundo chora, todo mundo ora. Não é? E se algum membro da família tem sucesso, a família toda regozija com aquele membro da família. Às vezes o mundo, as pessoas lá não estão nem aí com o sucesso de uma pessoa, às vezes tem até inveja do que é o sucesso daquela pessoa. Mas a família, ela regozija. Por menor que seja o sucesso de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, a família fica alegre. Amém? Nós regozijamos no sucesso de trazer o resgate de uma vida para a igreja, na igreja. Quando eu estou falando da igreja, é trazendo para a família de Cristo. Tem que ter festa mesmo. Tem que ter festa no céu. Tem que ter festa no meio daquela família. Amém? Chama os amigos. Regozija com os amigos. Porque está havendo reconciliação, está havendo restauração nas nossas vidas. Amém? A Bíblia fala, em 1 João 1, 9 e 10, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, se falarmos que não pecamos, somos mentirosos. Essa palavra não está em nós. Mas o princípio é de restauração. Confessa o pecado e se restaura. Se o irmão confessa o pecado dele para você, você ora por ele, você está representando Deus ali. Não é que você está representando Deus ali, ele está confessando para você, está confessando diante de Deus também. O filho pródigo, quando ele acha que ele caiu e se falou: pequei contra meu pai e contra Deus. E o que ele falou? Vou lá vou para casa do meu pai, vou procurar meu pai. É reconciliação. E é isso que Deus quer. A ovelha perdida não tem que continuar perdida, ela tem que ser restaurada, trazida de volta para o rebanho, para o meio do rebanho, para a família. Amém? E lá em Romanos 5, 1 e 2 fala que nós precisamos lembrar disso. Que nós somos, a Natália mencionou, ela não leu o mesmo versículo, mas ela mencionou isso, fala que nós somos justificados pela fé. Amém? Temos paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem temos acesso pela fé, pela graça na qual estamos firmes ou permanecemos. Amém? Para a glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2 fala isso, fala que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, sem Deus, e Ele nos amava. Né?
sem Deus e não justificados por nós mesmos, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus é incondicional. Né? Na música que nós cantamos, Reckless Love, a palavra reckless significa algo que é feito inconsequentemente. Então, tem algumas pessoas que não gostam de cantar essa música porque acham que é errado falar que o amor de Deus é um amor inconsequente. Quando o Senhor viu você perdido lá, Ele não pensou duas vezes. Ele mandou o Filho dele para morrer no seu lugar e no meu lugar. Quando nós ainda pecadores, a gente nem pensava em Deus. Ele mandou, porque Ele queria resgatar a sua vida, restaurar a minha vida. Então essa música tem um significado para mim muito forte, que Deus deixou o trono, Jesus deixou o trono dele e veio para a terra para morrer por mim. Quando eu xingava Ele, quando eu era rebelde, quando eu não queria nada com Deus, eu queria fazer as coisas erradas mesmo. E o Senhor mandou Jesus morrer por mim. Então o amor dele, Ele não pensou as consequências. Eu vou lá e se o cara não me aceitar, e se esse cara não vier para mim? Esse é o pensamento nosso, humano, mas não é o pensamento de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 5, 6 a 8, falando: quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós e nos tornou amigos de Deus. Senhor Jesus, morrendo naquela cruz, nos fez amigos. Antes nós éramos inimigos de Deus e Deus nos tornou amigos. Amém? Romanos 5, 10 a 11. Então eu vou voltar para a ovelha perdida. Outra coisa, agora eu queria que você pensasse na ovelha perdida lá. Aquela que está lá, e ela está vendo o pastor vindo na direção dela, talvez se machucando no meio das pedras, entrando no espinheiro, para resgatar aquela ovelha. Ela está lá presa e ela se acha uma pessoa que não merece o tratamento daquele pastor. E quantas vezes você e eu também nos sentimos assim, que nós não merecemos o amor de Deus, e nós não merecemos mesmo. Mas é a graça, é o amor de Deus para as nossas vidas. Né? Então, você fala assim: eu não mereço esse tratamento. E pior, o que as outras 99 vão pensar de mim? Que eu sou queridinho, que eu sou protegido? O que eles vão pensar? Eu vou voltar lá, eles vão ficar tudo olhando torto, porque o Senhor, o pastor, deixou elas lá e veio atrás de mim. E talvez você tenha esse sentimento com Deus. Você acha que você não merece. O que as pessoas vão pensar se você for lá na frente chorar, se você receber oração, se alguém ficar sabendo que você caiu, que você fez alguma coisa errada? Queridos, você merece. Por isso, o Senhor mandou o pastor lá atrás de você. O bom pastor, o próprio Senhor foi atrás de você. Amém? Você pode pensar que o pastor não deveria resgatar você. Não deveria fazer isso por você. Né? E algumas vezes, eu vejo pessoas que nós vamos ajudar, eu não mereço isso, não preciso, você não pode fazer isso por mim. Eu posso? Por isso. Eu não posso, eu não mereço. E você pode ter esse sentimento. Às vezes você não chega, nem ora, nem pede ao Senhor, porque você acha que você não merece. Eu não mereço, você não pode fazer isso. Por favor, não faça isso. Né? Mas deixa eu te falar, quem merece? Ninguém merece. Volto a falar da graça de Deus. Né? Você pode falar assim: eu me perdi. A ovelhinha pode falar assim: eu me perdi porque eu fiquei distraído, buscando as minhas próprias coisas, meus próprios interesses. Então não é justo, lembrei da palavra, né? Não é justo que esse pastor ou o rebanho, as outras ovelhas, passem por situações
situações por causa de uma atitude minha está causando. Quem mereceria um tratamento melhor? Talvez só fulano, mas não ele. Mas deixa eu te falar, nenhum de nós merecemos o tratamento de Deus, da forma que Deus nos trata. Mas Ele nos trata, Ele te ama, você é especial para Ele. E você precisa lembrar disso todos os dias. Né? Tem como você chegar para Deus, para Jesus, e falar, para de me abençoar? Eu não mereço abençoar, você não estou parando de me abençoar. Tem como fazer isso? E se você fizer, Deus vai parar de te abençoar? O filho chegar para o pai e falar assim, para de me dar presente, para de cuidar de mim dessa forma. Mesmo que ele queira, o pai vai parar de fazer? Não vai parar de fazer, por causa do amor dele. Amém? Se você pedir, fizer essa oração, Deus não vai te ouvir, porque Deus te ama. O amor dele é incondicional. Amém? Se uma pessoa está em dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho dificuldade quando as pessoas vão me ajudar a fazer alguma coisa por mim. Já melhorei bastante, mas algumas vezes eu travo. Mas Deus manda pessoas para me abençoar, para me ajudar. Eu preciso aceitar que Deus usa pessoas para me abençoar, para me ajudar. E você também. Né? Eu não gostava de depender de alguém. Tem que pedir alguém para fazer alguma coisa para mim. Né? Vá lá e a gente que eles são lá. Gostaria eu de ir fazer. Desculpa. Isso é simples. Sabe o que o Senhor fez algumas vezes? Ele me colocou em condições e situações que era obrigado a depender de alguém. Não tinha forma de eu sair fazendo alguma coisa, eu não tinha o que fazer. Aí Deus começou a fazer as coisas através do jeito dele. E Deus vai fazer isso com você algumas vezes. Para nos ensinar que nós precisamos depender dele. Amém? Você não pode confiar no seu braço. Você não pode confiar no seu entendimento. Você não pode confiar na sua capacidade. Você não pode confiar no papai e na mamãe natural. Você tem que confiar em Deus. E Deus pode usar pessoas para te abençoar, para mudar a sua vida, para te resgatar. Né? Tive uma experiência que eu estava em Itapema. Os meninos brincam comigo até hoje. Porque nós estávamos lá e eles estavam brincando no mar. Não estava no fundo, mas era uma região que a água do mar estava puxando bastante forte e levando as pessoas para a região funda. E eu fui falar com meus filhos e com os outros amigos deles, né, que estavam juntos lá. E eu fiquei, a água estava na minha cintura. Sem perigo algum para mim. Para os meninos estava andando no peito, talvez. Né? Eles eram pequenos. Né? Eu falei, sai daqui, porque a água está afundando, está puxando, aqui é perigoso, e vão para lá. E fiquei observando, pé no chão. Fiquei observando eles voltarem para os lugares seguros. E quando eu fui, a água subiu um pouco mais. Eu fui nadar de volta para a praia, me deu cãibra. Eu não pude fazer nada. Eles me cãibra. Eu falei mesmo. E a água me levou. E me levou. E veio um cara tentar me ajudar e não conseguia me ajudar. E não conseguia me ajudar. E eu não queria gritar socorro. É vergonha de falar. Eu precisava de ajuda dele. Então, vou boiar. E de repente eu vi as pessoas ficarem bem pequenininhas. E veio um sujeito, foi tentar me ajudar e não conseguiu. Eu percebi que o cara entrou em desespero. Ele falou, moço, não dou conta. Eu falei, pode voltar, se salva, vai para lá, sai de perto de mim, porque
preso, onde você foi descarnado, para te salvar, porque Deus te ama. Amém? Mesmo que você não mereça, Ele te ama. Mesmo que você fale que você não precisa, Ele vai mandar se precisar. E interessante que eu ouvi alguém falando assim, eu não quero pedir. E isso mexeu muito comigo. Eu não quero pedir. E eu falei, Deus, como Pai, eu quero ter a sensibilidade que o Senhor tem, de saber que meu filho está numa necessidade e que não precisa me pedir. Eu quero estar sensível ao Teu Espírito Santo para entender que alguém na minha igreja, alguém na minha casa, alguém na minha família, alguém no meu trabalho está em alguma necessidade. Se ela tiver uma necessidade, eu quero ter o mesmo sentimento e o mesmo olhar que Tu tens para as pessoas. Para que eu veja a necessidade dessa pessoa e eu vá lá resgatar essa pessoa. Amém? Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo aqui? Deus te ama dessa forma. Foi uma lição dura para mim. Aprender que eu sou limitado. Eu não consigo, às vezes eu sou cego, não consigo ver. Né? Mas o nosso Deus, Ele levanta a pessoa. Ele levanta, inclusive você, para ajudar alguém, para restaurar alguém, para ir a algum lugar dar uma palavra para alguém, chegar no hospital, orar para uma pessoa, ou às vezes você fazer uma ligação. E Deus vai fazer isso na sua vida. Eu não quero chorar, não quero pensar, mas eu quero que nós tenhamos, nós precisamos ter esse sentimento desse pastor que vê a ovelha lá, que precisa de restauração, que precisa de salvação, que precisa ser buscado, resgatado, e ninguém precisa. A ovelha não precisa berrar para você ir lá buscar ela está perdida. Às vezes ela vai estar tão fraca que ela não tem como pedir, berrar. Aquela ovelha não tem como berrar. Mas você e eu, através da presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nós vamos ter essa consciência, vamos sentir a necessidade de ir lá resgatar essas pessoas. Amém? Cada pessoa é importante para Deus. Como eu falei, não é uma que é mais importante, as 100 são importantes. Né? Deixa eu te falar, estou terminando. Estou realmente terminando. Então, nessa parábola da ovelha perdida, nós precisamos lembrar duas coisas. Você vai embora hoje, lembra de duas coisas. Toda pessoa, toda ovelha é importante para Deus. Inclui você e eu. Você não é menos importante. Não importa a sua necessidade, não importa a sua situação, você não deixa de ser importante para Deus. Amém? O amor de Deus para a sua vida é incondicional. Ele continua te amando. E Ele vai te resgatar sempre que for necessário. Você pode contar com isso. Né? E a segunda coisa, nós precisamos aceitar a provisão de Deus para as nossas vidas. Ele é o Jeová Jireh, ou Jireh em inglês. Jeová Jireh, que significa o quê? O Senhor provedor. Deus provedor. Né? Você e eu precisamos aceitar esse grande amor que Deus tem para com as nossas vidas.